Vamos lá, 6h43. Olha, um idoso suspeito de estuprar criança de 2 anos. Ele foi preso no bairro Jabotiana, aliás, no bairro Santa Maria, zona sul de Aracaju. A irmã da vítima viu o criminoso se aproximando da menina. Minha gente, que absurdo. É por isso que eu volto aqui para o nosso telão para a gente conversar com o Ícaro Novaes. O Ícaro tem mais detalhes sobre esse caso. Ícaro, meu Deus do céu, a gente acabou de falar de uma tentativa de feminicídio contra não só uma mulher, a esposa, mas também contra as filhas que tentaram impedir que essa mulher morresse, né? Porque um canivete também mata. Aí a gente vem com esse caso, um bebê, uma criança de 2 anos. Conta pra gente essa história. Boa noite mais uma vez. Olá, Jéssica. Boa noite mais uma vez. A gente às vezes pensa que não vai mais se surpreender com nada e aí lida com uma notícia como essa, né? Na atividade de jornalismo é sempre assim. E aí a gente se choca. Uma criança de 2 anos, vítima de uma pessoa que tinha uma relação familiar, que estava ali dentro do seio familiar. O que aconteceu nesse caso, Jéssica? No final de semana, agora no momento de confraternização da família, quando todo mundo se reúne, né? Ali no bairro Santa Maria, uma criança de 2 anos estava com a irmã, sob os cuidados da irmã, e aí dentro da casa estava esse idoso, ele que é companheiro da avó da criança. E aí num momento em que a irmã, que estava cuidando da criança, que tem apenas 2 anos de idade, ou seja, uma criança que ainda precisa de muitos cuidados, precisa que esteja alguém sempre olhando ali para que não tenha uma queda, uma criança que está em fase de desenvolvimento, começando ainda a dar aqueles primeiros passos, já avançando um pouquinho, né? E aí na hora que essa irmã se afasta, ela, da onde ela está, de um outro cômodo, ela escuta o choro da criança, um choro alto, um choro de dor, e aí ela volta para lá, para a sala, e aí encontra o idoso um pouco próximo da criança e pergunta o que aconteceu. E aí ele tenta disfarçar, de acordo com os relatos que foi passado para a polícia, ele tenta disfarçar no sentido de dizer, não, acredito que ela está com dor de barriga. E aí já ao se aproximar da criança, a irmã percebe que ali próximo à fralda tem alguns sinais de violação da fralda, da própria estrutura, e aí foi mexendo ali mais um pouquinho e aí desconfiou do crime, de que o idoso tinha feito isso. E aí, imediatamente, essa irmã procurou a polícia militar prontamente foi até o local e, diante das circunstâncias, diante dos relatos que foram apresentados ali, conduziu todo mundo para a delegacia, e aí para a delegacia, como a gente sempre menciona, a delegacia que é especializada, né? O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, que é que trata esse tipo de caso de abuso contra grupos vulneráveis, como se enquadra aí a criança. E aí na delegacia, mais uma vez, reforçando todos esses relatos, com as características da criança, com o desespero que a criança também tinha apresentado em relação ao momento que ficou sozinho com aquele idoso, a polícia decidiu prender preventivamente ele, ou seja, ele foi preso, enquanto a polícia agora abre um inquérito, ele já foi instaurado para poder analisar todas essas informações que foram prestadas, realizar todos os procedimentos necessários para de fato constatar essas informações que foram feitas e confirmar ou não esse crime. O que a gente tem de informação é que esse idoso está preso e agora vai ficar à disposição dessa investigação policial até o desfecho dela, quando a polícia vai decidir se indicia ou não ele pelo crime de estupro contra essa criança de 2 anos. Agora também essa criança de 2 anos vai precisar de uma atenção especial e aí a família foi aconselhado, né, pelas autoridades policiais para procurar todo um acompanhamento psicológico, que a gente sabe que, mesmo sendo tão novinha, às vezes não entender tão bem as coisas, são traumas que ficam para o resto da vida. Jéssica. Não, com certeza, viu, Ícaro? São consequências que a gente só vai ver lá na frente. E às vezes, né, a criança lá na frente, quando se torna uma jovem, um adulto, não entende certas atitudes próprias, né, traumas próprios. E aí, quando vai entender um pouquinho melhor a sua história, a psicanálise ajuda muito nesse sentido, acaba descobrindo um trauma como esse que foi relatado aqui por você. Graças a Deus que esse homem está preso, porque ele não proporciona segurança alguma, ele proporciona insegurança, mesmo com uma investigação em curso.